Sou estudante de pedagogia da faculdade da Uniaselv. Meu nome é Raquel da Silva Sampaio. Agora eu vou apresentar para vocês o estágio curricular obrigatório dos anos iniciais. A área de concentração escolhida é metodologias de ensino. O tema, a importância da literatura nos anos iniciais. A justificativa. A presente pesquisa traz a importância da literatura nos anos iniciais. Ela proporciona uma relação de interação e conhecimento com os alunos. Eles criam e recriam nas atividades o que escutam na contação de histórias e recriam o que visualizam nas ilustrações das imagens. Em sala de aula, a leitura estimula, fazendo com que os alunos realizem a fantasia na imaginação, as possibilidades que ela pode trazer nas relações do comportamento educacional dos alunos, tais como os aspectos social, histórico que a obra literária pode trazer no ambiente escolar, é muitas vezes promissor. A literatura tem várias facetas, o ato de escrever, o ato de interpretar, e por isso acredito na importância da literatura neste nível de escolaridade. Objetivos de ensino. Reconhecer a necessidade de ensinar de forma criativa e inovadora, compreender os métodos de ensino da leitura e da escrita na teoria e na prática, mostrar materiais didáticos que auxiliem o processo de ensino-aprendizagem. Objetivos de aprendizagem. Ler palavras novas com precisão, codificação, no caso as palavras de uso frequente, ler globalmente por meio de memorização. Expressar-se em situação de intercâmbio oral com clareza, preocupando-se em ser compreendido pelo interlocutor e usando a palavra com tom de voz audível, com boa articulação e ritmo adequado. Ler e compreender em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, e mais tarde de maneira autônoma. Segmentar as palavras e sílabas e remover ou substituir as palavras iniciais, mediais e finais. Ler e escrever corretamente as palavras com sílabas, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante e consoante, consoante, vogal. Fundamentação teórica. A contação de história é essencial no desempenho de cada criança, pois auxilia a prática pedagógica, trazendo a experiência com a leitura, a ampliação do vocabulário da narrativa, além de criar a habilidade de entendimento e compreensão. A contação de história tem uma função muito importante no processo ensino-aprendizagem, pois além de ser uma atividade comunicativa capaz de estimular a formação do cidadão, ela pertence a áreas de ciências humanas e da educação. Sobre a contação de histórias, Bussato sintetiza que as histórias, abre aspas, as histórias são verdadeiramente fonte de sabedoria, que tem o papel formador de identidade. Há pouco tempo, elas foram redescobertas como fonte de conhecimento da vida, tornando-se também um grande recurso para os educadores. Com o advento da comunicação, ampliação dos seus recursos e da globalização das informações. A linguagem falada tende a defini-las, porém, comitantemente a esse desenvolvimento. A tradição oral dos contos não só não reapareceu, como está ganhando força nos últimos tempos. Bussato, 2006, página 21. Metodologia. A leitura da história Gritolândia, conversa com os alunos e explicação dos conteúdos e as atividades propostas do dia, entrega da folha com as atividades do dia, esclarecimento das dúvidas e conversas sobre as atividades realizadas em sala, realização das correções das atividades do dia para avaliação continuada. Observação. A escola Apolinário Alves dos Santos está localizada em Águas Claras, na cidade de Viamão. Ela funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, atende em média mais ou menos cerca de 870 alunos distribuídos nos níveis Fundamental 1, Fundamental 2 e EJA. A escola oferece uma estrutura necessária para o desenvolvimento educacional dos alunos. Ela possui sala de vídeo, sala de leitura, ginásio de esporte, parque infantil, praça de recreação para os alunos do 3º, 4º e 5º ano, refeitório e área coberta, espaço destinado à socialização e 15 salas de aula. Também possui rampas de acessibilidade. Roteiro, entrevista e plano de aula. A professora Nathalie faz seus planejamentos quinzenalmente, que são coordenados pela coordenadora com objetivos centrados para a turma do 2º ano do Ensino Fundamental 1. A professora promove a igualdade de expressão, ocorre quando é planejado com a prática. Ela costuma chegar no horário, divide o tempo, hora-aula.
entre a motivação, explanação, atividades práticas e avaliação das habilidades propostas. Observei receptividade ao planejamento da professora e as regras da rotina de acordo com a linha pedagógica. A professora regente foi nomeada recentemente na rede municipal de Viamão e tem a formação de pedagogia. No plano de aula, será iniciado com a leitura do livro Gritolândia para que os alunos possam realizar as atividades propostas. Com base na história, as atividades foram aplicadas diariamente em sala de aula. Os planos foram elaborados a partir da história e o conhecimento da formação de palavras com o fonema G, Gr, com a família silábica G, G, Gi, Go, Gu e Gão. Com a atividade impressa, a matemática, os problemas matemáticos e o desenvolvimento, a utilização do material dourado. Vivência do estágio. O estágio foi muito bom, eu fui muito bem recebida por todos da escola, desde a direção até os alunos. Os alunos foram muito receptivos comigo, uma turma extremamente carinhosa, participativa e comunicativa. Construí vínculos com alguns neste período curto de tempo. O perfil da turma é uma turma tranquila. Os objetivos propostos foram alcançados com êxito pela maioria da turma. Em alguns momentos tive que auxiliar alguns mais diretamente. Alguns alunos apresentaram alguma dificuldade na realização de algumas atividades, principalmente nas impressas. Respeitando o seu tempo, seus limites, os alunos conseguiram realizar todas as atividades em sala de aula. 3 alunos com laudos médicos, esses alunos conseguiram realizar as atividades no mesmo período de tempo que os demais. Foi percebido bastante interesse, participação, cooperação, respeito entre os pares em todo o momento. A sala de aula sempre é organizada, limpa, tudo em seu devido lugar. Todos os momentos os alunos estavam atentos à professora e realizam as atividades com destreza e entusiasmo. Aqui alguns registros das aulas, de algumas aulas, né? E nessa atividade foi feito a rima das palavras da história. Então eu coloquei algumas palavras no quadro e eles tinham que fazer a rima, encontrar palavras que rimassem com aquelas palavras que tinham na história. Foi muito interessante porque todos participavam e queriam, de alguma maneira, contribuir com a atividade. Aqui é o livro que foi trabalhado, Gritolândia, e aqui a professora regente, a professora Nathalie, tá certo? As referências do trabalho, a parte do link da apresentação e, para o final, uma frase, abre aspas. Literatura é liberdade, fecha aspas. Susan Sontag. Muito obrigada.